Hoje também é o Dia Internacional da Terceira Idade. E claro que o Vida Melhor não podia deixar de lado esse tema. Ao contrário, a gente fez um programa muito bonito e muito especial pensando em você. Em você que ensina tanto pra gente, em você que tem tanta sabedoria, em você que tem tanta coisa pra passar. E é com muito respeito e com muito carinho que hoje a gente traz esse tema, que é a melhor idade aqui no Vida Melhor. E a gente vai tentar falar um pouquinho de tudo que abrange a sua vida hoje. Que é emprego, produtividade, qualidade de vida, relacionamento familiar, social. E eu convidei um geriatra maravilhoso, que tem um carinho e um cuidado com essa turma da terceira idade muito grande, que é o Dr. Marcelo Drático, especialista em medicina preventiva e clínica médica. Marcelo, que prazer recebê-lo, né? Prazer é meu. Muito Obrigado bom pelo convite. Pela bem, aqui. Cláudia? O Marcelo Muito é marido obrigado. de uma amiga minha. Tinha tempos que a gente não se via, né, Marcelo? Bastante tempo. Mas que coisa boa. Manda um beijo pra Ana Cláudia. E pros pequenininhos, já estão grandes? Pequenininhos já não são pequenininhos. Já? E a Ana Cláudia te mandou um beijo também. Que Tá com bom. saudades. Que coisa boa. E muito bom a gente estar hoje aqui juntos para falar dessa turma da terceira idade. Como eu disse no começo, é uma turma que eu tenho um respeito muito grande, né? E a gente só aprende com eles. E tudo que eu puder fazer e proporcionar para eles uma vida ainda melhor, eu acho que é uma obrigação. Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo, dessa situação. Tem gente que chega na melhor idade e se deprime muito diante de vários aspectos. O que você vê como médico? Bom, primeiramente eu acho que o tema foi muito bem escolhido e acho que o programa é legal porque ele informa. A gente quer que as pessoas usem a informação que a gente traz para melhorar a sua qualidade de vida mesmo, né? Então é assim, há 2000 anos atrás se vivia até 30 anos de idade, quanto muito 40. Hoje, nos países desenvolvidos, se vive até 75, 80. Então, o que acontece? Dá tempo de aparecerem outras situações na vida, sejam elas na saúde ou na questão da produtividade, bem-estar de forma geral, que a gente precisa adereçar. Então, você já falou uma palavra interessante agora há pouco, que é a prevenção. Acho que em termos de saúde, para melhor idade ou para terceira idade, para todo mundo de forma geral, é importante fazer uma boa prevenção. E no dia a dia, quem já tem mais de 60 anos, por exemplo, tem uma série de ações que podem ser feitas. Esta questão de depressão ou de problemas emocionais ou de humor, ou até de memória, essas coisas na terceira idade, ela tem em parte uma questão de prevenção na vida adulta. Mas no dia a dia tem uma questão muito importante que ajuda, que é atividade. A gente percebe o seguinte: os indivíduos que se aposentam e não pegam uma outra atividade para fazer, pode ser profissional, pode ser voluntário, pode ser qualquer outra coisa que lhe ocupe, acabam tendo mais tristeza ou mesmo depressão. Né? E os indivíduos que têm história familiar ou tiveram na vida adulta também. Esse pessoal precisa acompanhar com médico, clínico ou geriatra. Tá. Agora, muitas vezes a gente sabe que essa depressão, essa falta de memória, ela é ocasionada por um problema de saúde, talvez um problema hormonal, né? Que pode ser também cuidado. E aonde é que entra tudo isso? Sim, é verdade. Você tem, na verdade, alguns pilares na saúde. Quando a gente fala saúde, a gente pensa o seguinte: hoje a gente fala em sustentabilidade humana, né? Que pode ser traduzido assim: viver mais e melhor. Viver mais e melhor, a gente tem que ter benefícios em várias esferas da vida: na saúde física, na saúde mental, na produtividade, como você falou, na empregabilidade, nos relacionamentos. Tudo isso faz parte. Mas, em termos de saúde propriamente dito, o que é importante? Do ponto de vista cardiovascular. Existem problemas de saúde que são crônicos. Eles não têm cura, eles têm controle. E as pessoas, às vezes, começam a tratar e depois param. Então, por exemplo, pressão alta, diabetes, obesidade, problemas neurológicos, às vezes você tem que tratar a vida inteira. Então, primeiro ponto, como você bem falou, vá ao médico. A minha sugestão é que a pessoa tenha o seu médico de confiança, o seu médico de família, um generalista, um geriatra, faça check-ups
com frequência, e quando tem que tratar, trate do jeito que o médico falou, não abandone de repente. A outra questão é o que você está falando. Se você tem na terceira idade a andropausa e a menopausa, quer dizer, os hormônios femininos e masculinos diminuem. Isso, quando é a causa de problemas de depressão, de memória, etc., a reposição hormonal, quando não tem nenhuma contraindicação, ajuda muito. E o que é importante também é a questão dos relacionamentos. Hoje, o relacionamento pessoal é considerado um fator de risco para doenças do coração, neurológicas, depressão, ou um fator de proteção. E aí entra convívio social, apoio familiar e atividades de forma geral. Eu tenho pacientes que são idosos, cantam no coral do clube ou da igreja, ou fazem atividades beneficentes e vão muito bem. Isso é muito bom, né? Eu até fiquei muito feliz esses dias porque a gente viu numa emissora de grande audiência uma matéria falando sobre o quanto o casamento protege as pessoas na terceira idade de doenças fatais, né? E eu achei muito bom porque é difícil a gente ver alguém que levante essa bandeira da união, do casamento, né? E do casamento para sempre. E eu acredito nisso também. E você falou de um outro aspecto, porque às vezes a pessoa não faz a escolha de estar só, às vezes ela fica viúva, fica viúvo, mas fazer parte de um grupo é importante, né? É fundamental, porque essa questão do relacionamento hoje ser considerado um fator importante na saúde, inclusive física, saúde do coração, implica em que, se a pessoa tem um convívio social independente de ter perdido entes queridos, que é comum nessa idade, ela está mais protegida. Isso melhora o pique da pessoa, melhora o ânimo. Às vezes um motiva o outro, então ao invés dela ficar reclusa em casa sem fazer nada, aquela coisa, ela sai. Porque, na verdade, a vida inteira isso foi importante, né? Não é porque chegou na terceira idade você precisa desse convívio. A vida inteira foi importante. Eu sempre falo aqui o quanto é importante a gente entender o nosso propósito de vida, o porquê que a gente está aqui agora, né? Independente da sua idade, você também tem um propósito de vida o tempo todo a ser cumprido. E na terceira idade você tem tantas coisas maravilhosas que você pode fazer pelo outro para gerar um impacto eterno na vida do outro, né? Então, eu acho que é hora de colocar mesmo em prática tudo isso. Mas você falou que tem um lado negativo, ou você falou até que era um fator de risco em algumas situações, o relacionamento. O que seria isso? O idoso está mais suscetível a ter frustrações emocionais ou decepções? Isso pode afetar de alguma forma a saúde dele? É assim, todas as pessoas, o ser humano eu considero que não é um bom comunicador, né? Você vê dois cachorrinhos juntos, eles se comunicam às vezes melhor do que duas pessoas, concorda? Então, o que acontece? Problemas de comunicação normalmente geram atritos ou problemas de relacionamento. Isso é comum, depois se resolve. Aquelas pessoas que têm muitos relacionamentos que não são positivos, têm muito atrito ou não sabem se relacionar e comunicar de forma geral, elas têm mais risco, por conta do estresse que isso libera, de ter problemas cardíacos, neurológicos ou mesmo depressão e ansiedade. Na melhor idade, infelizmente, isso é agravado pelas perdas. A pessoa perde entes queridos, um cônjuge, etc. Então, aí entra a parte médica, aí entra a parte de convívio social e familiar que ajuda no relacionamento. E é importante na terceira idade para frente, porque a perda de um cônjuge é considerada hoje um fator de risco para mortalidade cardíaca. Então, se a pessoa se previne, indo ao médico, se cuidando, tendo atividades, né, não ficando parada, e tendo relacionamentos e convívio social, ela se protege. A questão é que existem maneiras, inclusive na medicina moderna, da pessoa aprender a se comunicar e relacionar melhor, porque não é fácil. Esse trabalho, por exemplo, que eu e alguns colegas fazemos em consultório, e alguns colegas, eu digo médicos e até psicólogos, eu também faço em empresas, porque hoje você vê, na terceira idade, em grandes empresas, ou mesmo o adulto jovem, tem essas mesmas dificuldades, você tem estratégias para melhorar.
Então, a gente vai continuar falando sobre isso, sobre, inclusive, a participação das pessoas da terceira idade nesse mercado de trabalho. E muitas vezes não é no mercado de trabalho, mas numa ocupação onde eles encontram o propósito. Agora, pegando o gancho do que você falou, Marcelo, eu acho que também vale para o Dia do Idoso um alerta e até mesmo um apelo para os mais jovens. Olhe com mais respeito e com mais amor essa pessoa que tem tanto para te ensinar, que já fez tanto por você, né? Então, olhe com mais respeito e com mais amor. A gente não pode ser leviano e tratar como a gente quer, porque não é por aí. Tem que respeitar, não é? É verdade, esse é um tema que a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então vamos falar sobre isso? Então vamos falar sobre isso. Porque eu imagino que tem muito jovem, tem muita gente que precisa ouvir e levar um puxão de orelha, porque o coração da terceira idade é diferente, não aguenta qualquer tranco não, já aguentou muito, é isso mesmo? Eu acho que você abordou o melhor tema, porque em algumas culturas ou civilizações ou países, o idoso é o mais respeitado na população. E às vezes não é assim. Então, o idoso hoje, seja na vida ou no trabalho mesmo, numa empresa, é aquela pessoa que tem normalmente uma mais experiência de vida, responsabilidade, maturidade. Então, se a gente parar para olhar isso, a gente vai respeitar e tratar melhor o pessoal da terceira idade. E a gente precisa. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Agora eu continuo com o geriatra Dr. Marcelo Drático, respondendo as nossas dúvidas sobre qualidade de vida, sobre como é que a gente pode, independente da idade, mas principalmente na melhor idade, ter uma vida cheia de qualidade. É possível? É possível. A gente está falando, inclusive, das outras faixas etárias conviverem, respeitarem o pessoal da melhor idade. A medicina moderna tem uma série de recursos à disposição, mas acho que cabe um pouco da pessoa entender o seguinte: idade não é velhice. Idade é idade. Eu ouvi de um senhor esse final de semana que eu achei ótimo, que eu chamei de senhor, ele falou, não, você, porque eu sou só jovem há mais tempo que você, mas eu também sou jovem, achei o máximo. Você, então, da terceira idade, só é mais jovem há mais tempo do que nós, mas também é jovem, né? Isso tem que estar dentro do coração. Tem que estar no coração, tem que estar na mente e tem que estar na atitude, no comportamento. A gente vê muitos velhinhos de 20, 30 anos andando por aí e a gente vê, inclusive eu tenho vários pacientes nonagenários, tenho pacientes de 100 anos, bem, fazendo atividades. Aliás, além da parte médica, né, e da parte de atividade, produtividade, hoje tem uma tendência a voltar nas empresas a contratar pessoas com mais idade, né, os chamados baby boomers, né, geração X, porque eles realmente têm mais experiência e mais foco. A gente foi conversar com uma turma que está trabalhando, eu vou até chamar agora essa matéria e depois a gente volta a conversar. Combinado. Porque tem uma turma que está mandando muito bem e está encontrando seu propósito, motivo para viver, aliás, motivo para não dar moleza para nada, nem para doença, porque eles têm que trabalhar e têm que cumprir suas metas. Vamos assistir. Então, meu nome é Victoria Kogan, eu tenho 60 anos e eu trabalho como executiva de vendas em uma empresa de cosméticos e maquiagem. Agora que fiz 60 anos, não pretendo parar de trabalhar não, de jeito nenhum. Eu gosto demais do que eu faço. Meu nome é Thelma Sobol, eu estou aqui no Einstein há quase 30 anos, trabalho no departamento de voluntárias. Atualmente eu sou presidente do departamento de voluntários. Ser voluntário é um privilégio. Eu acho que a gente poder trabalhar naquilo que a gente realmente gosta e tem prazer, a gente faz com muito amor e com muito carinho. Meu nome é Oranice dos Santos Falcone, eu tenho 77 de idade, né, com muita alegria. E minha profissão é executiva de vendas. Eu trabalho já aqui no hospital há 10 anos, 100% voluntário. Eu venho 2 vezes por semana, nas terças e nas sextas-feiras. Em primeiro lugar, eu acho que todos nós precisamos nos sentir úteis, produtivos e é importante trabalhar com o que você gosta, é claro. Gostando do que você faz, eu acho que não tem motivo para parar de trabalhar. É um motivo de sair de casa, se arrumar, conhecer pessoas, estar em contato com a vida, com o mundo, né? A troca que eu faço com os pacientes
os papos, o que eu ensino, isso para mim me faz muito bem. Em vez de eu ficar em casa sem fazer nada, eu venho para cá trabalhar. Até quando eu achar que é possível trabalhar, porque isso me dá muito prazer. Eu não pretendo parar nunca, só se a vida fazer com que eu pare. Os mais velhos têm mais compromisso. Então, eles não faltam, mesmo sendo trabalho voluntário, às vezes pode surgir alguma outra coisa. Vou fazer essa coisa porque o meu trabalho é voluntário. Mas não, os mais velhos têm o compromisso e não faltam nunca. Não vejo nenhuma desvantagem, porque por enquanto eu vou atender pessoas, dá para ir. Condução não é problema, eu tenho disposição para isso. E a desvantagem é se eu ficasse em casa, parada, vendo televisão e ali aquela vida monótona, que muita gente faz isso. Depois fica triste, não sabe por quê, não tem uma ocupação. Prazer de vida, porque você está trabalhando com quem você gosta, com pessoas que pensam como você, enfim, com tudo que você tem de bom, né? É muito bom ser voluntário em qualquer área. Ontem eu saí daqui numa felicidade incrível. Uma criança que eu sabia que estava em situação de risco e que não brincava com ninguém, de repente ela está começando a brincar, está socializando, está feliz. Então, o prazer que você tem, às vezes, nas ações voluntárias são uma coisa tão impressionante, tão gostosa, que não tem brilhante que represente mais do que isso. Eu sou muito feliz no meu trabalho. Eu acho que esse é um presente, poder acordar, poder gostar do que eu faço, que eu vejo muita gente que trabalha com coisas que não gosta e eu tenho essa vantagem de ser muito feliz. Eu adoro o que eu faço, eu tenho paixão pelo meu trabalho. Que lindas, né? Lindas e inspiradoras. Eu gosto sempre de estar pertinho de gente inspiradora. Vocês são assim. Muito obrigada, Jafra Brasil, Hospital Albert Einstein. E olha, muita força, viu? Porque esse brilho no olhar é algo que a gente precisa multiplicar. E vocês têm de sobra. Que lindas. Muito bacana tudo isso, não é? Olha, essa matéria foi maravilhosa, parabéns para a produção. E você vê que interessante, nós falamos como elas falaram, eu não havia visto a matéria, então não foi combinado, né? Meu consultório é no Hospital Albert Einstein, realmente eu vejo esse corpo de voluntários que existe desde a fundação do hospital, um negócio maravilhoso. Agora, estas pessoas normalmente têm 4 características muito importantes para a qualidade de vida, bem-estar, sustentabilidade na melhor idade, que é espiritualidade, que não significa necessariamente uma religião, mas pode ser uma crença, uma religiosidade, nada radical, é algo que cientificamente já está estudado e melhora a saúde. 2, resiliência, eles controlam o estresse razoavelmente bem. 3, otimismo e bom humor. Mas o que eu quero passar de mensagem, se você me permite, Cláudia? Essas coisas a gente consegue aprender, adquirir na vida. Não é porque... Tem gente que nasce com isso, mas existem hoje formas da pessoa adquirir essas 4 características e viver melhor. Que formas seriam essas? Você tem, primeiro, existem técnicas na medicina, nos Estados Unidos existe uma especialidade que chama medicina comportamental. E ela é focada para mudança de comportamento. Então, mudar o comportamento para a pessoa se cuidar, para a pessoa tomar um remédio que eventualmente tem que ser tomado diariamente, técnicas para controle do estresse, técnicas para se comunicar e se relacionar melhor, tudo que nós falamos, né? E se estuda muito a fé, a crença e a espiritualidade nessa área. Aqui no Brasil, isso é uma especialização. Foi a especialização que eu fiz na Escola Paulista de Medicina. Mas aí tem que partir desse paciente essa vontade de mudar para melhor. Sim. De melhorar sobre alguns aspectos, né? Falar, eu sou meio rabugento, mas eu quero aprender a ser
mais Exatamente. light, mais alegre. No final Isso das pode ser feito. contas, as pessoas querem, mas muitas não sabem que isso existe. Uhum. Eu lancei um livro recentemente, chama Por que não me disseram isso antes? Porque estas técnicas existem, elas estão estudadas cientificamente, eficácia comprovada. O processo, por exemplo, em consultório ou mesmo dentro de uma empresa é divertido, é agradável, mas poucos profissionais fora dos Estados Unidos fazem isso e isso não é divulgado. Então, primeiro, precisa ter informação. Segundo, existem atividades que a gente recomenda que ajudam demais. Por exemplo, psicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional. Existe um pouquinho ainda de estigma, de preconceito. Essas coisas não são para gente doidinha, essas coisas são para gente normal. Né? E a outra coisa, a gente recomenda teatro, dança, carteado, uma série de atividades do dia a dia que a pessoa pode fazer. Aquelas que não podem, por exemplo, dar uma caminhada, que é muito importante, a movimentação, atividade física, a caminhada é muito importante. Não pode, tem uma artrose, vai ao médico, se trata, consegue fazer no final das contas. Muito bom. Ai, como é bom ouvir o doutor Marcelo falando tudo isso, né? Que seja um incentivo para você. Não desanime, não desista, a vida é linda. E tem chão pela frente, porque as estatísticas são de que a gente vai chegar a quantos anos? Hoje no Brasil, a esperança de vida ao nascer em média é 70 ou mais. Olha no Japão é mais de 80. Eu tenho uma série de pacientes chegando no 100, um ou dois que já passaram. É verdade, desde que uns 100 anos dirigindo e muito bem, obrigado. E bem. A Aparecida, ela é de São José do Rio Preto, vou fazer só a primeira pergunta, depois a gente vai ter um momento de várias, tá? Ela gostaria de saber o seguinte, ela tem 62 anos e tem uma carga de trabalho muito grande. Ela quer saber como é que ela pode lidar com isso. 62 anos é muito jovem para mim. Mas é assim, isso está cada vez mais comum. Se você está num emprego, quer dizer, é uma empresa, esse é o perfil da empresa, precisa sentar, conversar, se comunicar com o seu superior, o seu diretor. Cada empresa tem a sua cultura, né? Agora, se é um trabalho, por exemplo, autônomo, né? Aí, primeiro, ela tem que aprender a controlar melhor o seu tempo, existem até cursos para isso, né? Tem que aprender a delegar, tem que aprender a equilibrar as atividades pessoais e familiares com as atividades profissionais. Então, tem dois caminhos. Estas coisas que eu estou falando, existem treinamentos, cursos, né? Até profissionais especializados e também uma orientação ou médica ou de um profissional da área de saúde, psíquica, psicólogo, para ajudar a pessoa a equilibrar as coisas. Perfeito. A gente volta já já para responder mais. Mas Aparecida de São José do Rio Preto, uma coisa que eu tenho aprendido também na minha vida como profissional é que a gente também pode mudar de emprego, mudar de função até, sabia? Tem gente que começa uma nova profissão aos 60 anos. Não existe problema nenhum. Esteja aberta às oportunidades e veja onde é que tem a possibilidade de você usar um dom que talvez você nem conheça tanto, mas que está aí dentro de você para fazer algo prazeroso e talvez menos puxado, tá? Deixa eu mostrar seu livro. Lógico. Olha, já tem um monte de gente lá no e-mail perguntando sobre o livro, por que não me disseram isso antes? E esse livro ainda fala, você é resultado de uma vida produtiva. Ele aborda a qualidade de vida na terceira idade? Ele aborda, na verdade, vida produtiva em todas as esferas, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, em todas as idades, né? Então, esse livro tem uma linguagem leiga, não é nada técnico, tem figurinha, tem testes para fazer, mas ele fala de saúde, prevenção, ele fala de qualidade de vida e bem-estar, e ele fala de produtividade no trabalho, inclusive para o idoso. Que bom. E o doutor Marcelo falou ainda há pouco que às vezes a gente faz escolhas erradas por falta de conhecimento. Saber que existem possibilidades de você buscar uma vida com mais qualidade é muito importante. Então, leia o livro porque você vai gostar. Isso é para você. Muito obrigada, Marcelo. Deixa eu já passar as perguntas porque tem um monte de telespectador aqui querendo ser atendido. A Odete Pereira, ela é de Palmópolis e ela pergunta o seguinte: tenho 66 anos, ainda posso tomar hormônios? Odete, primeiro adorei o nome da sua cidade, vou pesquisar para ver onde é. Pode, mas a reposição hormonal, ela deve obrigatoriamente ser feita com um médico especializado. Por quê? Porque ela é muito útil, principalmente quando a mulher entra na menopausa, quer dizer, nos primeiros anos após a última menstruação,
mas tem algumas contraindicações, como, por exemplo, história de câncer de mama na família, tá? Mas a reposição hormonal para mulher jovem, como é o seu caso, que não tem nenhuma contraindicação, é muito legal. O que eu só queria falar de forma geral para os telespectadores é o seguinte: o legal não é fazer uma coisa para a saúde ou para o bem-estar, o legal é fazer tudo o que é possível. Então, não adianta se alimentar relativamente bem, ser sedentário e ficar em casa sem atividade. Não adianta você tomar o seu remédio, mas não fazer uma boa alimentação, não dormir bem e daí para frente. O legal é fazer tudo. Dormir bem, aprender a controlar o estresse, se relacionar, tomar os remédios do seu médico, ir ao médico. É um conjunto de fatores. Perfeito. Palmópolis, a cidade dela, viu? Vou procurar. A Márcia Ângela é de Osasco e ela gostaria de saber qual é a melhor idade para ir ao geriatra pela primeira vez. Tá. A sua cidade eu sei onde fica. O geriatra, ele é o médico generalista especializado na terceira idade, ou seja, o idoso, e há realmente diferenças específicas entre uma especialidade e outra. A minha ideia é, você vai ao pediatra quando é criança, você vai ao clínico geral quando deixa de ser criança e, eventualmente, este clínico geral tem noções de geriatria, como é o meu caso, e pode te acompanhar, ou te indica um geriatra a partir dos 55, 60 anos de idade, em geral. Perfeito. A Dulce Helena é do Rio de Janeiro. Ela diz que tem 65 anos, sente dores pelo corpo todo, está se sentindo desanimada, cansada. Ela pergunta qual é o médico que ela deve procurar. Tá. E eu sempre sugiro achar um generalista, quer dizer, um médico clínico geral ou um geriatra com boa formação e que você goste e tenha confiança para conversar antes de procurar um especialista. Este tipo de queixa é muito comum, tem várias causas. A causa que a gente vê assim, entendendo mais ou menos o que está acontecendo, que a primeira hipótese diagnóstica é a fibromialgia, que é muito comum, né, em mulheres mais perto da terceira idade. Então, mesmo que existam reumatologistas, ortopedistas ou psiquiatras, acho que um bom médico generalista é o primeiro passo. Perfeito. Você falou de fibromialgia, a Maria Luísa Marim, ela diz que tem 44 anos, ela foi casada por 27 anos, faz 6 meses que ela ficou viúva. Além da tristeza pela perda do marido, ela sofre de fibromialgia. Ela pergunta o que fazer. Bom, não foi combinado, eu falei da fibromialgia. Primeiro, eu sinto pela sua perda, esse é um momento muito importante. Eu acho que você deve procurar um bom médico, cuidar da sua saúde psíquica, eventualmente uma psicoterapia. E esta é aquela hora de muito apoio social. Muito, se tiver família, ficar com a família, procurar amigos, ir ao clube e fazer aula de canto, hidroginásio, não pode ficar sozinha, né? Mas um bom médico clínico geral, geriatra, primeiramente, e se for o caso de medicar, ele vai indicar um especialista. Ok. A Patrícia Oliveira mandou uns recadinhos carinhosos. Muito obrigada, Patrícia, pelas suas considerações, viu? Um beijo pra você também. Aqui, olha, é uma pergunta, ela não quis identificar, mas ela diz que gosta de se vestir elegante, é alegre, gosta de se arrumar, tem 74 anos e ama um rapaz mais jovem. Mas a família não concorda com esse jeito dela de ser. Ela pergunta se é normal esse comportamento dela. Olha, primeiro acho ótimo. Autoestima, se vestir. Agora, no final do ano, eu vou dar um treinamento para executivos e multinacionais. Nós vamos falar de autoestima, motivação. A questão de relacionamentos é muito particular, né? Cada caso é um caso, difícil a gente opinar. Mas a gente vê que relacionamentos com pessoas de diferentes idades, inclusive quando a mulher é mais velha, podem dar certo, sim. Acho que o primeiro caminho é sempre um belo de um diálogo, né? Tentar se comunicar bem, expor o ponto de vista para os familiares, mas também entender o que eles querem falar. Né? A partir daí, cada um tem que tomar a sua decisão. Né? E seria bom que todas fossem assim animadas, gostassem de se arrumar, não é verdade? Isso faz parte daquelas qualidades que eu falei, espiritualidade, otimismo, né? Bom humor. Normalmente, isso ajuda muito. Agora, é possível a pessoa fazer essa transformação no jeito de ser sem ajudas de terceiro? Simplesmente falando, eu vou me obrigar
agora tomar um banho, passar um perfume, colocar uma roupa bonita. Isso pode acontecer ou não? É difícil? Olha, possível eu vejo que é, mas realmente com a ajuda, seja ela de profissionais da saúde, por exemplo, de amigos ou de familiares, é mais fácil e mais provável de acontecer. Né? É aquilo que você falou também, isso tem que partir da pessoa, mas às vezes a pessoa não tá legal, mas com um empurrãozinho, um amigo, um médico, um psicólogo, uma tia, né? Dando aquela forcinha, vai. Então, tá joia. Aliás, eu quero aproveitar também para chamar a sua atenção, você que é mais jovem e que às vezes faz um trabalho voluntário, cuida de mais gente, que é importante você tirar um tempinho dessa sua vida agitada para cuidar desse idoso que está pertinho de você. Às vezes a gente tem um anseio de cuidar de um monte de gente que está lá longe e alguém que está muito pertinho está precisando do seu apoio, da sua companhia, do seu bate-papo, às vezes do seu ouvido. Então, dê atenção para esse idoso que está perto de você e faça diferença na vida dessa pessoa, tá bom? Que com certeza é alguém que já deu bastante do tempo dela para você também. Leia, você que já está aí buscando essa vida com mais qualidade, porque não me disseram isso antes. Eu acho que é para todos, não só para quem está na terceira idade, para quem ama viver. Eu acho que é um livro maravilhoso. Porque, como diz Marcelo Drástico, você é resultado de uma vida produtiva, né? Então a gente precisa buscar essa vida produtiva o tempo todo, tá certo? Esse livro não precisa ler na ordem, ela pode ir a pessoa vai no capítulo que quer e escolhe ler e veja se é prazeroso ou se é útil. Eu acredito que será. Muito bom. E olha, doutor Marcelo Drástico, ele tá no e-mail faleconosco@scercomportamental.com.br. SCER comportamental.com.br, tá? E o telefone 0 operadora 11 99 220 5440. 99 220 5440. Muito obrigada. Eu te espero em outras oportunidades, Combinado. tá bom? Tá A gente ótimo. agora se encontrou. Obrigado. Você vai ficar aqui, nosso freguês. Muito, assim espero. É sempre com muito prazer. bom recebê-lo. Obrigada.